Olá, caros e caras colegas, eu sou Cris Santos e este é o canal Diálogo na Educação Infantil. Hoje estaremos falando sobre o terceiro estágio, que é o estágio do propósito. Vamos lá? Bom, então falando sobre o terceiro estágio, que é o estágio do propósito, diferente do estágio inicial, que é o do interesse inicial, e do espalhamento, em que a criança está na fase da experimentação e o que menos importa para ela é deixar marcas, e sim explorar o papel. O estágio do propósito, a criança já começa a ter o propósito de deixar as suas marcas. Ela faz a pintura com a intenção de deixar o seu desenho, o seu registro, e de deixar ali as marcas que ela deseja, o que ela pensa. Se ela pensa em desenhar linhas, ela deixa linhas, ela faz as linhas, as diversas linhas que ela conhece. Se ela quer desenhar uma figura humana, ela já faz o desenho da figura, ela vai propositalmente deixando as marcas da qual ela já conhece, ela é capaz de fazer e já lhe interessa. E isso, utilizando-se dos riscadores, ela vai propositalmente deixando suas marcas no suporte da qual ela estiver utilizando. Lembrando mais uma vez que um vídeo sobre suportes e riscadores ou instrumentos, vou deixar o link aqui para quem não sabe o que é riscadores, instrumentos e suportes, para rever um vídeo sobre materialidade que fala sobre este assunto. Bom, então quais as estratégias que o professor deve utilizar para a criança saia daquele estágio inicial, de interesse inicial e apenas de espalhamento, em que está apenas na experimentação, e passe a ter um propósito na sua pintura? Para isso, o professor tem que disponibilizar às crianças vários tipos de suportes e riscadores diferentes. Então, ele precisa estar sempre modificando esses suportes, esses riscadores, para incentivar a criança a criar formas e apresentar cores mais límpidas na sua pintura a dedo, e não apenas aquele espalhamento que às vezes mistura tanto a cor que às vezes você não consegue perceber as diferenças das cores. E se a criança já tem esse propósito, essa intencionalidade da pintura, ela já começa a organizar mais as questões das formas e das cores, apresentando então formas e cores mais límpidas. O professor deve também incentivar a percepção e sentido. Como incentivar a percepção e sentido? Através de leituras de obras de arte, sejam elas clássicas, modernas, as contemporâneas, ou então também a leituras de outras linguagens da arte, como, por exemplo, desenho, escultura, fotografia, e principalmente os próprios desenhos da turma, dos amigos, dos colegas. Quando o professor incentiva, assim, a cada momento de desenho, ele expõe os desenhos das crianças e faz as crianças apreciarem esses desenhos dos seus próprios desenhos e os dos colegas, isso também vai incentivando a percepção e o sentido da criança para a leitura e para compreender e perceber as formas, perceber a sintaxe visual. Principalmente as crianças de 4 e 5 anos, já é assim, muito importante o professor ensinar a criança a sintaxe visual. A sintaxe visual nada mais é que os elementos da linguagem visual. Sobre sintaxe visual, vou mais para frente fazer um outro vídeo só explicando o que é a sintaxe visual, a percepção e sentido, para vocês compreenderem e poderem se aprimorar melhor as aulas de vocês, ok? Bom, mas que inicialmente, para se trabalhar essa sintaxe visual, o professor vai iniciar desde lá no interesse inicial, no espalhamento, já trabalhando as variadas cores, ensinando as formas, e depois aos poucos as linhas, os pontos, fazer as crianças perceberem as diferentes texturas,
Isso tudo está presente na sintaxe visual, que vamos estar especificamente falando depois em outro vídeo. Bom, agora eu gostaria de mostrar um pouco uma situação mais prática, né? Já fiz 2 vídeos sobre a pintura com atividade prática, mas agora eu gostaria de estar falando um pouco mais da questão prática para vocês. Vamos lá? Então, agora vamos começar a parte prática. Lembrando, como disse Rhoda Kellogg, a criança passa pelo interesse inicial e pelo espalhamento, que são os 2 momentos de experimentação. Principalmente no infantil 2 e 3, a criança fica muito tempo nesses 2 momentos, de interesse inicial e de espalhamento. Conforme o professor vai trabalhando com a criança, a aprendizagem da pintura, vai desenvolvendo então o conhecimento dela em relação à pintura, aí então ela chega no propósito, que é o estágio que a criança deixa as marcas propositalmente. Ela já deixa as marcas já com propósito, com a intencionalidade. Diferente, por exemplo, do espalhamento, que às vezes ela está na experimentação e ela usa os instrumentos apenas como meio de experimentar, sem se preocupar que ela esteja deixando as suas marcas. Quando ela chega no estágio do propósito, ela já tem a intenção de deixar as suas marcas. Ela já sabe manipular os instrumentos, já sabe manipular as tintas corretamente, de modo que ela não fique tão uma mistureba, ela fica assim mais visível, com as cores predominantes que ela quer mais. Ela já tem mais domínio de todas essas questões, porque ela foi muito bem trabalhada anteriormente e já chegou nesse estágio, ok? Bom, não vou entrar em todos os detalhes, porque isso nós já temos no 2 vídeos anteriores. Se vocês tiverem dúvida, vocês deem se não viram os vídeos anteriores, deem uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá ok? Só quero mostrar para vocês que essas pinturas foram feitas. Essa daqui, num estágio inicial, em que a criança misturou bastante a tinta, não deixou visível quais as cores predominantes. Aqui, com o domínio maior da cor, ela já foi introduzindo os instrumentos, apenas aleatoriamente, sem a intenção de deixar marcas, apenas para brincar, experimentar. E essa daqui que a criança já teve a intencionalidade de deixar as marcas, né? Agora vamos lá para a prática. Lembrando, como eu falei, as mãos molhadas, molha as mãos na água. Molha bem o papel, porque eu já tinha molhado, já tinha passado debaixo da água, mas como eu fiquei falando, sempre deu uma secadinha, então eu vou molhar mais novamente e vou fazer as opções das cores. Um minuto que eu vou pegar o pano que eu esqueci antes. Vou usar o azul no centro, que é meu propósito. A criança, nesse momento, ela já usa até a espátula de tinta para trabalhar a cor que ela quer. Faz a limpeza da cor. Ela já usa bastante a tinta, porque a tinta também, ela já sabe que a tinta tem que ser bastante volume para aparecer o que ela quer deixar de marcas. E ela já tem a intencionalidade de deixar as marcas, então ela já sabe quais marcas que ela quer deixar, com os próprios dedos e até com os instrumentos. Em qual momento ela quer misturar a tinta, ela quer um maior de azul. Ela já sabe, ela já vai misturando, vai fazendo a limpeza da própria mão quando ela precisa.
ela já tem a intenção de deixar as suas marcas. Ela usa o pincel também, porque ela já domina esse do pincel, a pintura com o pincel. Ela já usa como instrumento. A mesma coisa com a escovinha. Ela já sabe o momento de misturar a tinta para adquirir as cores que ela deseja. Ela já sabe que ela tem que pintar todo o papel, que ela não pode deixar espaço. Ela já usa mais a sua criatividade, porque ela já conhece. O professor já trabalhou com ela a sintaxe visual, ela já conhece os elementos da arte. Então ela já vai se apropriando desses elementos e deixando a marca desses elementos no papel. E assim ela vai criando, vai deixando as suas marcas. Antes de encerrarmos o nosso vídeo, gostaria de deixar um convite para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva. Se gostou, deixe o seu like, que é muito importante para nós, que estamos começando o nosso trabalho agora, temos poucos seguidores, precisamos de você sim, que venha fazer parte com a gente aqui e vamos crescer junto neste canal. Por que não? E também quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso mini curso Planejamento, Teoria e Prática, que traz um conteúdo bem legal sobre planejamento, sobre o PPP, sobre organização de planejamento, sobre intencionalidade, brincadeiras, e também vão lá um bônus sobre a BNCC, se você se interessa em conhecer melhor a BNCC. Este é um curso assim que tem uma parte bastante teórica, mas também tem uma parte assim que eu vou mostrando algumas coisas práticas. E isso vai ajudando no crescimento, no seu conhecimento como professor, principalmente você que está iniciando, que ainda não tem ainda todo aquele aparato, que ainda não é bem orientado na sua formação continuada, que precisa melhorar o seu desempenho profissional. Este curso está oferecido totalmente 100% gratuito, 100% online. Estamos formando uma nova turma. Se você está interessado, precisa deixar de se inscrever no nosso canal e debaixo aqui na descrição fazer a opção pelo clicar no link do mini curso Planejamento, Teoria e Prática, que você estará entrando no grupo para iniciar este curso. E gradualmente eu vou enviando os vídeos, as aulas para você. Espero você aqui comigo. Até lá!